Paz, irmãos, aleluia, é bom estarmos aqui mais uma vez reunidos pela fé nessa live e através das redes da internet. Nós podemos chegar até a tua casa e juntamente os irmãos aqui, nós já estamos sentindo grandemente a presença do Senhor e Deus tem algo tremendo para nós nessa noite e nós já vamos entrar nessa conexão. Nós temos estudado toda quinta-feira a respeito de personagens da Bíblia. Temos falado de vários personagens, temos aprendido tremendamente. E hoje nós vamos falar de uma pessoa assim, todos são muito especiais, mas a pessoa de Abraão, o pai da nação de Israel, chamado pai da fé, chamado também de amigo de Deus, uma figura assim fundamental na vida de todo cristão, na vida de toda a humanidade. Através dele a nação de Israel foi estabelecida, através dele veio Jesus Cristo nascer na nação de Israel. Então ele tem a descendência de Abraão. Então ele tem um histórico assim muito forte para nos ensinar muitas coisas, né? É interessante que Abraão é o único homem que tem na Bíblia que é reconhecido, assim, reverenciado nas 3 religiões monoteístas que há no mundo, né? Ele é reverenciado dentro do Islã, ele é reverenciado no judaísmo e também no cristianismo, como um grande homem de Deus, um marco na história da nação de Israel. Aleluia. Eu quero dizer ainda, irmãos, que Abraão, quando ele veio ao mundo, não existia nenhuma referência de históricos por aquela época. Havia centenas de anos que não se falavam de Deus. Não se cultuava. O povo estava completamente afastado de Deus. Mas Deus viu em Abraão uma pessoa de coração quebrantado, preparado para Deus, através desse homem, levantar, construir uma nação na qual Deus estaria estabelecendo ali as suas leis, os seus princípios e mais do que isso, conforme eu falei, através dele, Deus manter esse relacionamento com a humanidade através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Aleluia. Então Abraão tem um significado fundamental através dele, né? Inicialmente ele se chamava Abrão, e que significa pai das alturas, e posteriormente, em determinado momento, Deus muda o nome dele também da esposa dele, que era Sarai, e Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões, e que foi profético, né? Os nomes eram dados de forma profética para as pessoas. Mas eu quero ainda falar que Abraão, ele era uma pessoa estabilizada economicamente. Ele morava numa cidade chamada Ur, na Caldeia, Mesopotâmia, e ali ele era um cidadão economicamente, a família dele era bem estabilizado e muito bem de posses. E Deus fala para Abraão na época, Abraão, sai do meio da tua parentela, larga tudo para trás e sai andando que eu vou te conduzir a uma terra que emana leite e mel. Interessante que eu vejo já a partir daí despontar na pessoa de Abraão a fé, a confiança em Deus, porque até, conforme eu disse, até então não se tinha experiências, não tinha referências de uma pessoa que tivesse um relacionamento com Deus. Então ele ouviu essa voz, deu crédito, deixou os bens dele e partiu para o deserto, partiu para onde Deus estava conduzindo ele. Então aí já vemos nele um homem especial, uma pessoa especial que sai para seguir a uma direção de Deus. Não é em vão que Deus o designou como amigo de Deus. Isso. Porque ele dava crédito àquilo que Deus falava, ele tinha confiança, houve um relacionamento de confiança, houve credibilidade em ambas as partes. Deus viu em Abraão uma pessoa que ele podia chamar de amigo, né? Chamar de amigo. Porque amigo não é assim uma pessoa, oi,
que vamos dizer que de relacionamentos de longe, supérfluos. Tem que ser uma pessoa de confiança, que você pode confiar, pode acreditar, pode depositar nele a sua confiança. Deus pode depositar em Abraão a sua confiança. Mas eu quero ainda, falando nesse pano de fundo sobre a pessoa de Abraão, nós vemos que Deus fez uma promessa a ele tinha 75 anos de idade, quando Deus faz uma promessa a ele. Porque ele não tinha. Ele não tinha filhos até então. E Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho e você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de nações. E Abraão, já com a idade já bem avançada, ele creu. Ele esperou 25 anos até os 100 anos de idade. Ele já tinha passado, já estava já senhorzinho. A esposa dele com mais de 90 anos de idade, Sarai na época. Então, eles não tinham, assim, humanamente falando, eles não tinham condições de eles eram ter estéreis. Ela, Sara, era estéril, né? É. E Abraão já tinha gerado um filho no momento lá determinado, e depois nós vamos abordar esse assunto. Mas com a Sara ele não tinha filho, e ele pergunta para o Senhor a respeito disso. Mas nós vamos abordar mais à frente. Mais à frente. Essa noite nós vamos abordar sobre os 3 sacrifícios de Abraão. Ele teve outros sacrifícios em termos de holocausto de animais, mas nós vamos abordar aqui o sacrifício da alma dele, né? Isso. Sacrifício pessoal, do íntimo do ser dele. Esse sacrifício que nós vamos abordar, 3 deles que são de impacto e são proféticos para a nossa vida. Aleluia. É interessante notar que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam estar dispostos a fazer sacrifício para Deus. Ninguém chega na presença de Deus sem oferecer alguma coisa, um sacrifício, ou que seja do seu tempo, ou até mesmo dos seus bens. Abraão, ele aprendeu desde cedo a fazer sacrifícios para Deus. Mas nós vamos ler o texto inicial, Zé? Tanto é que, falando de sacrifício, Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia que tem registro de que dizimou. Nem havia ainda a lei do dízimo, né? Exato. Não havia ainda a lei do dízimo, e Abraão espontaneamente, voluntariamente, se predispôs a dizimar, e ele foi até o rei de Salém, Melquisedeque, e deu o dízimo. Diz a palavra do Senhor lá no capítulo 14 de Gênesis, que ele deu o dízimo de tudo que ele possuía. E olha que Abraão era arquimilionário. Ele, Jó, Salomão foram os 3 expoentes em termos de prosperidade na palavra de Deus, entre tantos, que Jacó também foi, né, extremamente próspero, assim como Isaac, né? Nós vamos começar lendo aqui. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 12. Uhum. Amém? Então, irmãos, o primeiro sacrifício, né? Não estou te cortando, mas não, é porque é o texto para ser lido, o texto né? para ser lido. Gênesis 12, eu queria que você lesse, porque o primeiro sacrifício de Abraão, ele sacrificou a sua zona de conforto. Como nós dizemos, ele estava muito bem, obrigado, morava bem, tinha uma boa casa, uma família estável. E quando Deus chamou, ele sacrificou tudo para obedecer a Deus. Então a primeira coisa foi a sua zona de conforto. Está lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Verso 1 e 2, né? 1 e 2. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, é uma coisa tremenda quando você sai, conforme Abraão. Deus falou: sai do meio da tua parentela. Quantas vezes nós precisamos renunciar, às vezes família, às vezes amigos, renunciar coisas, bens materiais. Isso tem uma conotação bíblica que é a renúncia. Todos que vamos servir a Deus precisa ter, acima de tudo, um posicionamento de renunciar. Porque muitas vezes abrir mão de alguma coisa, às vezes de si mesmo, das suas convicções, dos seus princípios, das suas vontades. Então a renúncia, Abraão desde cedo ele aprendeu: não, eu vou renunciar, eu vou aceitar o desafio, eu abro mão da minha família. Não era nenhuma questão de ele estar
errado, mas Deus queria levar ele a um outro nível, um outro patamar. E quando é assim, Deus sempre nos pede algum sacrifício. E um sacrifício não significa que a gente esteja fazendo algo errado, mas Ele nos pede fazer um sacrifício de abrir mão de algo que é legal, importante, precioso para nós, para alcançar algo mais precioso ainda, para alcançar algo mais sublime que Ele tem para entregar, né? Exatamente. E nós vemos aqui o seguinte: andar com Deus exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós falamos aí domingo passado sobre a fé. Andar com Deus exige fé. E fé, e para você demonstrar que você está vivendo na fé, isso exige obediência e sacrifício. É o que Abraão se submeteu. Ele é chamado pai da fé porque ele se submeteu a obedecer ao chamado de Deus. E obedecer ao chamado de Deus também exige sacrifício. Ninguém obedece sem sacrifício. Ele tinha um caráter obediente. Uma das grandes virtudes de todos os homens de Deus era a obediência. E isso, Deus encontra espaço para trabalhar. E Abraão creu, teve fé naquilo que Deus chamou ele a fazer, aonde Deus indicou ele para ir. E ele foi por fé. Em obediência ao Senhor, ele foi por fé, caminhando em busca de um desconhecido, de um local que ninguém tinha noção onde era, e ele foi caminhando naquela fé, naquela obediência. Isso para ele não foi uma coisa muito simples, eu penso, né? Foi algo sacrificial. A gente sair da nossa zona de conforto, do meio do local que a gente já está sentado, a gente já tem os locais nossos de comércio, já tem um local de congregar, a gente já tem um local que a gente mora, está estabilizado, e Deus de repente fala assim: olha, eu estou te chamando a um novo desafio, eu convido você a abrir mão disso. Você tem disposição de abrir mão disso? E essa foi... E Jesus Cristo, cá no Novo Testamento, ele explana de uma maneira assim, plena, em diversos momentos, sobre a questão da renúncia. Porque para seguir a ele falou: olha, você precisa de abandonar tudo e me seguir. Até ele contou uma parábola, Ele contou uma parábola muito interessante que está lá em Lucas capítulo 14, verso 16. Ele conta a história de que um determinado homem... É uma parábola, né? Ele preparou um banquete, convidou muitas pessoas, e na hora que os seus servos foi lá chamar as pessoas, que ele já havia comunicado que ia fazer uma festa, cada um veio com uma desculpa. O primeiro falou bem assim, está lá no capítulo 14, no versículo 18, diz assim: mas eles começaram um a um a apresentar desculpas. Não é uma coisa muito comum apresentar desculpas para não fazer aquilo que Deus chama. Desculpas não é justificativas. Muito bem. Diferente. Justificativa é algo que justifica de fato. Desculpa é uma maneira da pessoa se esquivar de algo que ela teria condição de fazer. E eu vou ler aqui o seguinte, que o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Pois é assim que acontece, né? Há a disposição de obedecer e fazer sacrifício para o Senhor. E como eu disse antes, fazer sacrifício para o Senhor não significa apenas a gente deixar de fazer algo errado. É mais do que isso, é a gente deixar de fazer algo que é justo fazer, é correto fazer, mas você abrir mão de fazer esse algo em busca de algo maior com o Senhor. Por isso o Senhor falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a questão de prioridade. O que é mais importante para mim hoje no momento? É eu ir atender, ou seja, ao casamento, conforme aqui essa parábola, ou a junta de boi que eu comprei, né? Alguma coisa material, ou uma propriedade, ainda que fosse uma propriedade. O que é mais importante para
para nós que servimos a Deus, que queremos andar na presença do Senhor. Então Abraão, ele abriu mão de tudo. Ele tinha uma vida estável, ele tinha uma vida equilibrada. Ele não tinha necessidade. Ele não tinha necessidade de se mudar. Ele simplesmente deu ouvido à voz de Deus e partiu na obediência. Esse foi o primeiro sacrifício que nós vemos que Abraão fez, abrir mão da sua comunidade, do seu lugar de segurança, né? O Abraão, ele cometeu uma falha, queridos, é bom que se diga, nesse momento, quando ele foi, porque Deus chamou para ele ir com a família. A família, os de casa, a esposa. Os servos que ele tinha, a esposa, que ele não tinha filhos. E ele, por causa de dó, de ficar com peninha, ele passou a mão em Ló, que era sobrinho dele. Era um sobrinho órfão, mas não abandonado. Ló também tinha suas posses, e ele levou Ló a reboque aí na aba, e isso vai gerar transtorno para Abraão, porque ele acrescentou algo sem perguntar a Deus, por conta dele, né? Vale a pena lembrar o seguinte: quando Deus te der uma orientação, uma direção, procure entender a íntegra dela e não modificar. Porque é muito comum a pessoa falar, eu vou dar uma melhoradazinha aqui ou acolá. Abraão, nesse momento, ele teve uma falha justamente porque ele quis dar uma melhorada na situação, segundo os pensamentos dele. Vou levar o meu sobrinho, coitadinho, não tem filho, eu vou dar uma proteção a ele, ele vai ser meu amiguinho, ficar comigo. Mas não foi isso que Deus tinha falado para ele fazer. E ele acrescentou. Então nós precisamos de obedecer a Deus na íntegra daquilo que Deus nos manda fazer, para que a gente não venha ter prejuízo no dia da manhã. Vamos abordar agora o segundo sacrifício que Abraão fez nessa trajetória para Canaã. Aqui nós vemos, irmãos, que em Gênesis, a partir do versículo 1 do capítulo 13, que Abraão, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Tanto Abraão como Ló estavam ricos. E eu vou pular alguns versículos e vou lá para o versículo 6, para a gente poder entender melhor isso aqui. E não podiam morar, eles estavam tão ricos, tão cheios de gados, de animais, de reses. E olha o que aconteceu, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que nem a terra podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. E o versículo 8 diz o seguinte: então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Exatamente. Então, a segunda... Abraão propôs para Ló, né? Propôs para Ló, você escolhe. Você, olha, tem a planície fértil e tem as montanhas do outro lado. Você escolhe. Se você quiser ir para os montes, eu vou para a planície. Se você escolher ir para as planícies, eu vou para as montanhas. E aqui nós vemos o segundo grande sacrifício de Abraão. Ele abriu mão do seu direito, porque o direito era de Abraão. Ele tinha um direito, ele que chamou o seu filho. A chamada para ir para essa terra foi para Abraão. E Deus... Ló foi na carona. Ló foi na carona. A prioridade não era de Ló, a prioridade era de Abraão. Ele que tinha o direito de escolher e fazer as demarcações. Exatamente, né? Mas a gente já vê nele uma pessoa assim, pacífica, né? Ele não gostava de guerra, não gostava de polêmica com ninguém. Falou você. Então, glória a Jesus. Nós vimos o seguinte, irmãos: Abraão abriu mão do seu direito. Por quê? Por amor, né? Pela amizade que ele tinha com o seu sobrinho. Ele favorecer o sobrinho, ele então abre mão da sua, do seu direito, né? E hoje, irmão, nós vivemos um tempo que ninguém quer abrir mão de direito para nada. Nós achamos o seguinte: não, eu tenho o meu direito e eu não vou abrir mão disso.
é a nossa realidade, é o mundo que nós vivemos. Muito egoísmo, Há né? muito egoísmo nisso muito aí. Egoísmo. Né? Vivemos um tempo que só vem a nós, vocês fazem a minha vontade, eu vou respeitar a sua, mas na hora que nós tivermos de decidir alguma coisa, nós queremos bater o pé, falando, não, tem que ser do meu jeito, a razão é minha e eu não vou abrir mão. E não foi o que Abraão fez. Porque nós vemos aqui que quando nós abrimos mão de coisas materiais, que é a melhor forma de nós reproduzirmos um caráter de Deus na nossa vida. Verdade. Quando nós abrimos mão, quando nós sossegamos nosso coração, é a forma de nós entendermos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E outra coisa, Abraão entendeu que mais importante não são as posses, os bens materiais. Ele entendeu que prioridade é relacionamento, é a família, é o amor. Ele teve uma atitude de amor com o sobrinho dele, que ele não prevaleceu aqui, é a causa das contendas entre as famílias, onde os fóruns estão cheios de processos por causa de partilha de bens, onde herdeiros brigam por causa de metro de terra, de R$1, e acontece tantas vezes até mesmo mortes por causa disso. E Abraão não se apegou às coisas materiais, não colocou as posses em primeiro plano, mas o relacionamento, né, o lado humano. E nós vemos então, irmãos, que é uma demonstração do caráter de Deus quando nós abrimos mão. Quando nós temos esse coração pacífico. Não foi isso que Deus fez quando mandou o seu Filho Jesus Cristo? Ele abriu mão da glória para vir ao mundo de pessoas pecadores. Se humilhou, pessoas que não mereciam. Fez certo. Né? Eram todos nós, inclusive, todos nós éramos totalmente, e somos ainda pecadores, mas éramos pecadores assim, determinados, amamos o pecado, vivemos no pecado, ainda que não queremos sair normalmente. Mas Jesus Cristo veio, né, veio por seus algozes para aquele que estavam ali crucificando, e nós éramos dessas pessoas que crucificamos Jesus Cristo, e agora Deus abre mão da sua glória e vem favorecer a humanidade. Aleluia. Então quando nós abrimos mão, uma pessoa que nos magoa, quando nós abrimos mão de alguma situação financeira para obedecer, para favorecer uma pessoa, para ajudar uma pessoa, aleluia, nós estamos nos imbuindo do caráter divino, do caráter de Deus. Jesus falou, se você tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. E se te chamarem para caminhar 1 milha, vai a 2ª milha? Vai a 2ª milha. Não, Abraão foi. Eu estou aqui analisando se eu estou na pele de Abraão, né? A gente tem que se colocar no lugar. É uma decisão muito difícil, queridos. A gente decidir por direito, a gente abrir mão do direito para favorecer alguém que posteriormente veio, né, até a gerar transtorno ainda para Abraão posteriormente. Mas nós vamos aqui entrar no 3º sacrifício de Abraão, né? Não, aqui nós vamos falar sobre, antes de falar do 3º sacrifício, nós vamos falar de uma falha que Abraão teve. Porque o primeiro sacrifício foi o sacrifício da renúncia, né? Do seu bem-estar, saiu do seu espaço de conforto. O segundo foi abrir mão do seu direito, mas nesse íntere, antes do 3º sacrifício, nós vemos uma situação muito delicada, porque Abraão, ele não foi só essa pessoa sem falhas, vamos dizer, uma pessoa, o amigo, o homem de fé. Eu acho interessante na Bíblia que a Bíblia ela não só mostra as qualidades, as virtudes, mas ela também mostra as falhas. E nesse momento, após Abraão ter tido essa situação lá com Ló, aconteceu logo à frente uma situação assim que Abraão não foi feliz, porque Deus faz a ele uma promessa dele ser pai de gerações de multidões.
E quando ele chega, conforme eu falei, aos 100 anos de idade, a sua esposa já de muita idade, ela falou, eu não vou ser capaz de gerar filho para Abraão. E olha que Deus tinha falado que você vai ser pai com Sara, sua mulher. Mas Sara achou que ela não teria condições. E como era de costume na época, Sara pega a sua serva, Agar, e fala, eu vou resolver esse problema. E esse problema, humanamente falando, não tem jeito. Tem um herdeiro, né? Você, Agar, vai, deita com Abraão. Abraão, deita com Agar e gera um filho para que se cumpra a promessa de Deus. Aí foi um grande erro. Abraão cai na lábia de Sara, ele também não teve uma atitude coerente, firme, né? Porque foi o caso de Adão, né, Zane? Muito parecido com a situação de Adão, né? Que a Eva... Deus tinha falado para Adão, não coma daquele fruto. Aí... Então, a Eva fez uma proposta para Adão e Adão deveria ter falado o quê? Não, Eva, não é assim, não. Deus falou... E a Eva seduziu, convenceu Adão a comer da fruta, né? E aqui a situação é muito semelhante quando a Sara faz uma proposta para Abraão e Abraão deveria ter falado, não, Sara, não vou fazer isso porque Deus tem uma promessa entre eu e você. E ele caiu na proposta, aceitou a proposta de Sara, Abraão. É bom que se diga, irmãos, que quando Deus faz uma promessa na sua vida, você pode descansar. Deus não está vendo se você está com a idade avançada, se você não tem recurso financeiro, se a situação é totalmente impossível. Você não pense dessa maneira, porque Deus ele cria situações, meios para fazer cumprir na nossa vida aquilo que ele prometeu. Glória a Deus. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não tenhamos como entender o que Deus vai fazer, Deus tem, quando ele tem planos, ele tem projeto, ele vai cumprir na sua vida, na minha vida, tudo o que ele falar. Deus caminha na tempestade, né? Ele abre caminho no mar, ele abre porta onde não tem, ele traz à existência as coisas que não existem. Abraão creu contra a esperança, Romanos 4, totalmente o capítulo abordando a questão da fé de Abraão, que foi justificado por causa da fé, né? É o perigo da precipitação. O ser humano é muito precipitado, toma atitudes precipitadas, né? Sara, ela não teve uma ponderação, ela se precipitou e por conta dessa precipitação, nós vemos que a nação de Israel sofreu tremendamente. Hoje. E até hoje sofreu naquela época, os ismaelitas que foram filhos de Ismael, filho de Abraão e Agar. Abraão e Agar nasceu Ismael, que foi o filho com a escrava. E através desse jovem Ismael, vieram uma nação chamada ismaelita. Que são os árabes. São os árabes hoje. Israel vive até hoje em luta com os árabes por conta da desobediência, por conta da precipitação de Sara. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Que as consequências de uma atitude precipitada, uma atitude que não deveria ser tomada, isso perdura além da morte. Abraão morreu, Sara morreu, Ismael morreu, né? Todos morreram, mas o problema está aí até hoje. Existem atitudes, logicamente, todas as atitudes, ela vai ter consequências futuras. Quando são atitudes boas, conforme Abraão fez várias atitudes boas, conforme ele ter abandonado a família e obedecido a Deus, isso gerou uma consequência positiva e que trouxe até hoje a nossa salvação, né? Através de Abraão, pai da fé, o pai da nação de Israel, chegou até nós somos alcançados por essa boa atitude, mas também uma má atitude traz consequências terríveis. Mas é bom dizer que mesmo que Abraão tenha falhado, outras vezes até que nós nem citamos aqui, o tempo não dá, ele teve diversas falhas, mas Deus não levou em conta as falhas dele por causa de um coração obediente que ele tinha e de uma fé perseverante no Senhor,
por causa desse laço, dessa aliança que foi feita aqui no capítulo 15 de Gênesis, fala da aliança de Deus com Abraão. Então Deus sustenta a palavra dele, Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança são homens, mas Deus sustentou. E as falhas de Abraão não invalidaram os planos de Deus para Abraão e para a família dele, pra né? A família dele, alcançando até a nós até os dias de hoje, né? Aleluia, glória a Jesus. Agora, irmãos, depois de falarmos de dois sacrifícios, né? Nós vamos falar agora o terceiro. Falamos também desse problema, dessa falha dele. Nós vamos agora falar desse terceiro sacrifício, que é o ápice, né? O ápice na vida de Abraão, né? Ele é conhecido, dos fatos que mais assim marcaram a vida de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, que diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Testou Abraão. Botou Abraão à prova. Irmão, se você às vezes está passando uma prova, olha a prova de Abraão. Dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. E aqui, irmãos, nós já vemos assim alguma situação que é bom que a gente analisa. Quando Deus falou para Abraão: tome teu filho, seu único filho, na verdade Abraão já tinha tido Ismael. Ismael nasceu primeiro do que Isaque, né? E Deus fala para Abraão: toma teu único filho Isaque, a quem você ama. Por quê, irmãos? Porque Deus entendia que Isaque era o filho do coração de Abraão, era o filho que Abraão amava, né? Não era Ismael, era Isaque, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, era o filho da promessa. E ali, meus irmãos, é tremendo, porque nós vemos que Abraão, ele deve ter ficado questionando: será que é voz de Deus? A Bíblia não registra ele questionando, mas pode ser que ele tenha realmente, né? Uma atitude humana, né, de querer saber: Senhor, será Deus que o Senhor me deu e agora o Senhor pede de volta? Esse é o filho da promessa, e agora? E Deus pede aquilo que é precioso a ele. Falou: aquele que você ama. Por isso, eu quero que você sacrifique o filho que você ama, aquele que você ama. Por isso, o Isaque, Deus vai dar o nome, né? O Isaque, no versículo 1 fala assim: Deus pôs a prova. Essa foi a prova de Abraão, a grande prova. Pegar o filho que ele ama, aquele filho da sua maturidade, já com 100 anos, pegar esse filho agora e oferecer a Deus. Ali havia em Isaque toda uma expectativa de se cumprir a promessa do Senhor, que Deus falou que ele teria uma descendência como as estrelas do céu, teria uma descendência como a areia do mar. E Abraão se segurou nas promessas do Senhor, ele ficou firme nas promessas do Senhor, ele não estava duvidando de Deus. Tanto é que ele aceitou o desafio que Deus fez a ele, o teste, a prova que Deus fez com ele. Ele aceitou, ele não fugiu, porque ele era amigo de Deus. Ele sabia que ele podia crer em Deus, que ele diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento em Hebreus, que Abraão sabia que era possível até que Deus ressuscitasse Isaque, lá em Hebreus, né? Isso. Abraão ofereceu Isaque crendo na possibilidade até mesmo de Deus ressuscitar Isaque, quando nem havia esse tipo de situação registrado na Bíblia, de Deus ressuscitar alguém. Mas Abraão, olha que fé que teve esse homem, né? Crer nessa possibilidade. Não, da seguinte forma: eu ofereço meu filho, mas depois Deus ressuscita meu filho e traz ele de volta, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer além, muito além daquilo que a gente pede, né? Glória a Deus. Eu vejo uma Aleluia, chave tremenda, porque Deus, na verdade, não queria Isaque. Deus pede Isaque, mas ele não queria Isaque. Deus não quer sacrifício humano.
O que Deus queria era Abraão. É, Jesus. Deus queria ver o coração de Abraão. Até onde, Abraão, você pode me dar ouvido, me obedecer, se submeter à minha vontade. Aleluia. Porque hoje é tão difícil, irmãos. Às vezes a gente faz concessões para agradar a Deus, para servir a Deus. Me lembra de Jesus Cristo, chegou para aquele jovem, né, de bens, de posses. Ele chegou para Jesus. Ele chegou para Jesus e falou: o que faço para mim herdar o reino de Deus? E Jesus olhou para ele e falou: olha, abre mão de tudo que você primeiro ele fala, Jesus Cristo fala para ele: olha, segue os mandamentos. Ele falou: então eu já estou salvo, porque todos os mandamentos eu cumpro. Jesus Cristo olhou para ele: será que você está disposto mesmo? Falou: então vende todos os teus bens, reparta com os pobres e me segue. Ele falou: isso não. Então a Bíblia, Jesus Cristo falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ofereça a primícia de tudo que você tem. Então o que Deus quer de nós, na verdade, é saber onde está o nosso Isaac. Nós estamos dispostos a abrir mão do nosso Isaac para servir a Deus? Ou existe um Isaac que nós vamos falar: não, Isaac eu não entrego, Isaac eu não dou, eu dou qualquer coisa, eu dou até minha própria vida, mas não dou o meu Isaac. Então, irmãos, nós precisamos saber que Deus é prioridade. Ele está acima de tudo. Se você servir a Ele, se você se entregar totalmente a Ele, entregar tudo que Ele pede de você, Ele te dará todas as demais coisas. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia, glória a Deus. Deus quer aquilo que seja sacrifício. Deus não quer algo que não nos custe nada. O que Deus quer é algo que seja sacrificial, que arranque de dentro de nós algo para que Ele tenha primazia. Aquilo que está no nosso primeiro lugar lá, Deus quer que a gente arranque isso do primeiro lugar para que Ele seja o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus não queria Isaac, queridos. Deus queria era provar a Abraão esse relacionamento de amor, de amigo que havia entre eles. Isso é poderoso. Eu quero dizer que nesse terceiro sacrifício, né, porque nós falamos de dois, agora nós estamos falando do terceiro. Abraão não precisou sacrificar Isaac, né? Às vezes nós começamos a nossa carreira de fé, fazendo sacrifícios, e quando a gente pensa que agora nós vamos fazer como Abraão, o sacrifício maior da nossa vida, Deus muitas vezes nos poupa, fala: agora não. Deus intervém, né? Intervém, fala: agora já vi que você está pronto, você já me ouviu, você já provou que você me ama, que você me serve. Então, irmãos, nesse terceiro sacrifício, Abraão estava disposto a fazer o sacrifício, mas não foi necessário fazer os sacrifícios. Tanto é que aqui no versículo 12, queridos, do capítulo 22, Deus, o anjo que se manifestou ali naquela cena, fala assim: não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, visto que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha aqui, que coisa linda, já que prenunciando Jesus Cristo, o único Filho de Deus, e que Deus também entregou, e Jesus se entregou, igual o Júnior cantou uma música aqui, eu estava prestando atenção, que falou que Jesus se entregou. Aleluia. Jesus, não mataram Jesus por imposição, Jesus se entregou. Isaac também, ele se permitiu, ele se entregou para o sacrifício do Pai. Isso é muito maravilhoso, aleluia, aleluia. Esse sacrifício nos alcançou, essa promessa nos alcançou. Por causa disso, nós fomos considerados, né, descendência de Abraão, todos aqueles que creem no Senhor. Lá em Gálatas 3:29 fala: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Aleluia. Todo que é filho de Deus, nós somos filhos. Deixa eu esse versículo aqui. Filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, é descendência de Abraão. Deus que não fica devendo nada a ninguém. Posso falar? Sim.
Deus que não fica devendo nada a ninguém. Quando Ele pede um sacrifício, queridos, nosso, você pode ter certeza que vem acompanhado. Quando Ele pede um sacrifício, junto com o sacrifício, com a solicitação, vem acompanhado de uma promessa. Glória a Deus. Deus sempre nos faz uma promessa, Ele tem propósitos maiores quando Ele pede um sacrifício. A gente vê versículos lá que Ele fala assim, ó, qual é o sacrifício? Ser fiel até a morte. Qual é a promessa que acompanha? Dar-te-ei a coroa da vida, né? Qual é outra promessa que Deus faz lá também? Aquele que perseverar até o fim, qual é a promessa? Será salvo. Outra promessa que Deus fala, crê no Senhor Jesus, e aí? Será salvo. Será salvo você e a sua casa. Então, toda vez que Deus pede um sacrifício nosso, Ele vem acompanhado de promessa, aleluia. E para Abraão, qual foi? Qual foi que Deus fez para Abraão? Lá no capítulo inicial. Sai do meio da tua parentela. Deus pediu a Abraão lá no capítulo 12. Abraão, saia do meio da sua parentela, do seu parentesco. Qual foi a promessa para esse sacrifício? Te farei de você uma grande nação. Aleluia. Irmãos, eu estou aqui... seria a palavra empolgada? Não, né? Eu estou muito feliz, estou radiante, empolgada, sei o que for. Estou muito alegre no Espírito, porque essa palavra, quando eu estava lá estudando, essa palavra assim me falou muito, porque nós fazemos sacrifício, sim, mas Deus tem algo para nos entregar a partir de cada sacrifício que a gente faz. Você se desloca da sua casa para vir na casa do Senhor, você fez um sacrifício. E Deus vai te entregar algo a partir disso. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Você pega o seu dízimo e entrega ao Senhor. Não é porque está sobrando, é porque você sabe que é um compromisso. Deus tem as promessas. Como que fala lá em Malaquias a promessa do dízimo? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. E qual é a promessa que acompanha a quem faz esse sacrifício do dízimo? Abrirei as janelas do céu. Abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção ilimitada, uma bênção tal que você não poderá nem aquilatar. Então, queridos, toda promessa, todo sacrifício que você fizer ao Senhor, se você faz um sacrifício de fazer uma série de jejum, Deus vai entrar com resposta, aleluia. Se você tem faz recompensa, aleluia, você faz um sacrifício assim, Senhor, eu vou esse mês, todos os dias, fazer uma oração de madrugada para essa finalidade e tal. Aí Deus vai entrar com resposta, aleluia. Senhor, eu vou tirar isso aqui, eu tenho 2 desse aqui, sei lá, algo que você tem, eu vou dividir com um irmão meu que está precisando, que não tem, e Deus vai entrar com resposta para você. Deus não fica devendo nada a ninguém, queridos. Registra isso. E Abraão, quem pode contar a descendência que Abraão teve? Pois é. Cumpriu-se as promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. É aquele hino, as promessas... dá vontade de cantar, né? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor não volta atrás. Deus falou, Deus cumpriu. Abraão honrou aquilo que Deus chamou ele a fazer, ele não recuou, ele não afrouxou, ele não foi covarde, ele não foi um frouxo, um fraco, um molego, um omisso, ele aceitou os desafios, ele foi um homem de ousadia e Deus honrou essa ousadia.
Tudo que você faz para o Senhor, você vai colher. Princípio bíblico é a lei da semeadura. Tudo que nós semearmos, Aleluia. nós vamos colher. A palavra diz: tudo que semear, colherá. Se você colher contenda, vai colher inimizade, né? Você semear. Se você semear paz, você vai colher amigos e assim por diante. Não é mesmo? Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos aqui concluir essa palavra. Concluir né, com pastor? oração, né, irmã? Aleluia. Eu estou muito feliz, queridos. Eu amo a palavra do Senhor. Ela tem o centro da minha vida, Jesus Cristo. A minha família foi edificada em Jesus Cristo, né? Nossa família foi edificada em Jesus Cristo. E edifica a sua família em Jesus, como fez Abraão. Edifica a sua família. Junta a sua família no altar do Senhor, coloca a sua família no altar do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento, orar pela sua família, orar pelas causas que vocês colocaram aqui. Cheguei em casa, nós vamos olhar aqui, nós vamos estar colocando diante do Senhor na nossa lista de oração. Nós queremos profetizar os irmãos que estão aqui neste ambiente, que estão aqui conosco cultuando, a quem está cultuando ao Senhor pela live. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar, queridos, também essa palavra. Levanta, sai da tua tenda e vem viver o milagre do Senhor. Aleluia. Viver por fé, queridos, aleluia, sabe? O Senhor fala se nós queremos agradar o Senhor, nós precisamos ter fé. Ter fé, lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Aí ele fala assim, ó, agrada ao Senhor e ele faz o desejo do seu coração. Então tenha fé. Agrada ao Senhor, tenha fé. Use a sua fé. A fé sem obras é morte. Para ter obras, nós temos que entrar em ação. Ousar no mundo espiritual. Aleluia. E o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Glória a Deus. Oremos neste momento. Aleluia. Se você quiser, coloca a mão no coração. Se você quiser, fique em pé. Se você quiser, ajoelhe. Se você quiser, chora. Faça agora o Senhor entender o quanto você está sendo verdadeiro com Ele. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos ficar em pé aqui por causa da câmera, mas coloque diante do Senhor. Ó Pai, Pai das nações, Pai das multidões, Deus de Abraão, Deus que foi com Abraão todo-poderoso, aleluia, Deus que honrou e que honra a sua palavra para fazê-la cumprir, como o Senhor disse para Abraão. Acaso existe coisa maravilhosa demais para o Senhor? Existe alguma coisa que tenha grau de dificuldade para o Senhor? Não existe. O Senhor desconhece o impossível. E Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é poderoso. Nós te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano. E nós, Senhor, nesta noite pedindo perdão para os nossos pecados, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor coloque a Tua bênção sobre cada irmão que está aqui neste espaço físico, sim, aqueles que estão também pela live nos assistindo. Que a Tua bênção, Senhor, a bênção prometida a Abraão, Senhor, alcance a cada um, porque o Senhor nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus também são descendência de Abraão e herdeiros das mesmas promessas. Sim, em nome de Jesus, ó Pai, nós chamamos à existência essas promessas, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Pai, que seja libertação, que o Senhor nesta noite traga libertação. Se for solução de causas na justiça, que o Senhor traga, em nome de Jesus, esta vitória. Ainda que tudo pareça contrário, ainda, Senhor, que não haja uma perspectiva sequer, Senhor, favorável, mas para o Senhor não existe impossível, aleluia. O Senhor chama a existência as coisas que não são. E nós, como Abraão, nós cremos contra a esperança, Senhor. Ainda que tudo diga não, nós continuamos crendo, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E a Ti seja a glória, seja o poder para sempre, Senhor. Eu sei, Pai, que nesta noite o Senhor está alcançando aqueles que precisam de uma cura.
de tumores, doentes, Senhor, que fazem hemodiálise, doentes, Senhor, que estão com Covid, doentes que estão desenganados. Nós profetizamos a cura, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.